Oi galera, beleza? Pessoal do nono, filé? Hoje nós vamos estudar as evidências, a origem da vida e a evolução e o que é esse debate que tem inculcado nós, os professores, os cientistas, os pais, crer em Deus, não crer em Deus, da onde sai essa ideia, como a gente pensa isso, certo? Dentro da evolução, da origem da vida, da onde a vida veio do acaso, que é o ateísmo, ou surgiu por acaso e não, Deus não existe, ou veio de uma causa, Deus existe e construiu todas as criaturas. Isso nós vamos trabalhar então mais a ciência disso, como isso funciona. E aí, claro, as escolhas de fé são feitas por cada família, por cada pessoa. Muito bem. Então, a origem da vida e evolução vai ser uma eterna briga entre teísmo e ateísmo. A vida surge ao acaso, a vida surgiu por um criador. Certo? A vida se transforma com o passar do tempo ou a vida é fixa e é exatamente como saiu das mãos do criador. Então, a vida se transforma, a vida é fixa. Certo? A vida, de repente eu cansei de ser um ser humano, resolvo ser um rinoceronte. Então eu sou transformado. Ou continuo sendo ser humano, vou gerar humano, sempre isso. Isso é o fixismo. Sempre vou ser ser humano, não vou deixar de ser ser humano. Certo? Então, o acaso, ele está relacionado ao ateísmo. Por acaso, moléculas resolveram se agrupar, organizaram células, tecidos, órgãos e tal. E houve uma causa, alguém organizou, alguém deu um sistema de material genético e informação que criou o ser vivo. Muito bem. Então existem as teorias de evolução ao acaso e existem as teorias de evolução que têm uma causa primária. O acaso, quer dizer, não tem a força de um ser superior, e a evolução com uma causa primária diz que tem um ser superior organizador, um design inteligente. Certo? Então vamos começar entendendo isso. O que é evolução? Evolução é o processo através do qual ocorrem mudanças ou transformações de um ser vivo e ao longo do tempo ele começa a se transformar em uma espécie nova. Tipo, vamos imaginar um peixe. O peixe estava cansado de ser peixe e de repente ele começou a se esforçar, fazer força para gerar patinhas e tal e virou um anfíbio que cansou de ser anfíbio, formou escamas, pele seca, mudou os pulmões e passou a ser réptil, ave e mamífero. Muito bem, a teoria que explica essa série de transformações até chegar lá no mamífero é o transformismo. E existe uma outra linha que diz que não, que a evolução acontece por causa de outros fatores. Por exemplo, a pressão que o ambiente exerce sobre o ser vivo faz com que a sua genética, o seu sistema de informações, faça transformações que garantam que ele suporte essas variações e ele consiga sobreviver e perpetuar a espécie, transmitindo geneticamente isso. Então, de forma organizada e inteligente, esse ser existe. Daí eu tenho uma causa que faz com que os organismos sofram modificações e tornem-se espécies mais resistentes aos fatores ambientais. O homem sempre teve muita curiosidade em conhecer as suas origens. Da onde eu vim? Quem é meu avô, meu bisavô, meu tataravô? Da onde eu vim? Será que eu vim do macaco? Então conheça as suas origens, sua história. Há muito tempo ele procura uma explicação, o homem, para tentar entender de onde ele veio. Certo? E então procura uma explicação para a criação do mundo. Antes de Aristóteles, em 384 a 322 a.C., as proposições sobre a origem da vida eram baseadas em deuses. Muitos cientistas, a partir disso, passaram então a estudar e formular hipóteses e teorias mais aceitas sobre a origem do universo. A mais aceita atualmente é a da grande explosão do Big Bang. Muito bem, o que as teorias dizem? Elas procuram explicar os mecanismos que fazem surgir essa grande variedade de diversidade de espécies. 30 milhões de espécies no livro Biodiversidade do Wilson. 30 milhões. Os seres vivos são passíveis de modificações que provavelmente façam modificações morfológicas e fisiológicas ao longo do tempo. Veja bem, ao longo do tempo, conforme o tempo vai passando, milhões e milhões de anos, o homem vai deixando de ser homem e pode virar uma mariposa, certo? Então, nesse caso, provavelmente, quer dizer, tem que provar isso. Então, é uma filosofia. Acha-se que seja assim. As espécies atuais tiveram origem em outras espécies pré-existentes. Então nós nascemos dos nossos pais, os nossos pais nasceram dos avós,
dos tataravós, e assim foi até nós chegarmos lá no primeiro ser humano e na primeira mulher, o homem e mulher, primeiro ser humano, homem e mulher, e aí eles se reproduziram e geraram todo o resto da humanidade. Muito bem. Então, e aí eles vieram da onde? Você tem um primeiro homem e uma primeira mulher que originou todo mundo. Da onde vieram esse primeiro homem e primeira mulher? Se for pelo acaso, eles surgiram ao acaso, como se fosse um passe de mágica, moléculas se organizaram e acabaram gerando um ser humano. E, se for por uma causa, acredite-se que Deus criou o ser humano. Muito bem, e todas as espécies. Então é só isso que tem que prestar atenção. O resto é tranquilo, você vai entender já. Então pode ter tido um acaso e pode ter tido uma causa. Né? Não tem como comprovar cientificamente, verdadeiramente, se foi Deus ou se foi o acaso. Cientificamente. Com a finalidade de adaptar as constantes modificações ambientais ocorridas no planeta, os organismos foram se adaptando, foram criando condições para sobreviver e perpetuar a espécie. Isso a gente chama na ecologia de praticar o nicho ecológico dentro do ecossistema. Muito bem. Então, a abiogênese já é uma hipótese ao acaso. Ó. A abiogênese ou geração espontânea. De repente, um molde de moléculas decidiu se agrupar e fez surgir aí um pequeno réptil. Então, a abiogênese, a primeira ideia de abiogênese veio pela participação do filósofo Aristóteles. Ele disse assim, afirmava que os seres vivos podiam brotar a partir da matéria orgânica. Então tinha lá um lodo, restos de comida e etc. De repente ali surgia um ser vivo. Então sapos brotavam do lodo, vermes brotavam das frutas, insetos brotavam das árvores e assim por diante. Então Jean-Baptiste Van Helmont, ele tem aí uma influência bastante interessante sobre essa ideia de Aristóteles de surgir do lodo o ser vivo. Ele elaborou uma receita de como fabricar ratos por geração espontânea. Ele então dizia em colocar grãos de trigo em camisas sujas e esperar alguns dias num espaço ali, por exemplo, num ambiente, e de repente ali surgiriam ratos. Claro, os ratos se deslocavam. Então, ele estava tão envolvido com essa ideia, tem umas ideias terraplanistas por aí também, ele estava tão envolvido com essa ideia que ele acreditava que isso era verdade. E ele não foi capaz de imaginar que os ratos, na verdade, eram atraídos pelo alimento e pela sujeira e não brotavam da receita que ele tinha criado. Certo? Os ratos foram atraídos, eles vinham de outros lugares. Muito bem. Tenho que encontrar o nome do partido que não tenha rabo preso, a rataiada aí, certo? Então, e ali as larvas, surgindo ali no pó de serra, ó. Os defensores da abiogênese acreditavam que as larvas, ratos, etc., surgem a partir da matéria bruta por geração espontânea. Perceba que essa é a base teórica do evolucionismo ao acaso. Certo? Ao acaso, surgiram ao acaso ali, surgiram larvas, como se fosse uma mágica. Então, Francesco Redi derruba essa ideia da abiogênese quando? Quando ele é um médico italiano, né? Ele fez um experimento que constava em pegar frascos e colocar restos de comida dentro. Uns ele fechou com gaze e outros ele deixou aberto. Os que ele deixou aberto, em poucos dias surgiram larvas e essas larvas viraram moscas. E lá naquele que ele segurou fechado não apareceram larvas de moscas. O resultado, as moscas vêm de outras moscas. Então o ser vivo vem de outro pré-existente. Então dessa forma, Francesco Redi derruba a abiogênese. Acontece que aqui o experimento dele, ó, frasco aberto, larvas de moscas, frasco fechado, sem larvas de mosca. O que foi interessante para a ciência é que agora começa a se usar a metodologia para tentar explicar os fenômenos. E foi o que Redi fez. Mas sempre tem aqueles que contestam e disseram assim, não, quando você tampou o frasco, você impediu a entrada do fluido vital que está no ar. Certo? E aí aparece John Needham e ele afirma assim, os seres vivos surgem por geração espontânea graças a uma força vital. Então se eu impeço a entrada da força vital no vidro, não há, certo? Não há formação de vida. Ele realizou o experimento, preparou o caldo nutritivo, colocou alguns frascos, ferveu por 30 minutos e teoricamente teria, como a gente diz, matado os germes, né? Uma espécie de uma esterilização,
e vedou com rolha de cortiça. Mas mesmo assim, depois de alguns dias, apareceram alguns micro-organismos no caldo. Então, Needham acreditava que a fervura e a vedação da rolha eram suficientes para impedir a entrada de micro-organismos. Como surgiram lá dentro já vedados, significa que eles vieram do nutriente. Então, ele provou ali a abiogênese novamente. Até que vem uma ideia que faz com que haja uma repetição dessa questão. Lázaro, então, Spallanzani, que é um padre, ele experimentou o seguinte. Ele repetiu os experimentos de Needham e concluiu que a vedação utilizada e o tempo de fervura eram insuficientes para matar todos os micro-organismos e ser só uma pasta orgânica. E aí, quando ele fez esse experimento, Needham, então, disse que o tempo de fervura destruía a força vital do caldo nutritivo. Então, continuavam com a ideia do caldo nutritivo com força vital. Por fim, surge então um experimento chamado experimento de Pasteur, que você vai conhecer, Louis Pasteur. Vou comprar leite no mercado, é o leite pasteurizado. Vou comprar um suco no mercado, é um suco pasteurizado, alimentos pasteurizados. Quer dizer, são esterilizados, foram matados os micro-organismos, certo? Então, o que Pasteur fez? Criou um frasco chamado pescoço de cisne, certo? Deixou aberto e botou o caldo nutritivo para ferver. Assim que o líquido estava estéril, ele observou, o líquido permaneceu estéril. Mas espera aí, o gargalo estava com um cano, então tinha ainda entrada para a força vital, o fluido vital. Por fim, quando ele quebrava o gargalo, apareciam micro-organismos. Então ele disse, os micro-organismos estão no ar, quando em contato com o líquido nutritivo, se reproduzem e geram novos organismos. Então, Louis Pasteur, em 1860, derrubou por vez a teoria da biogênese, fazendo um frasco que possui um gargalo semelhante aos pescoços de cisne. E dentro havia um caldo nutritivo e esses frascos com caldo foram fervidos e deixados em repouso por alguns dias e não se formaram micro-organismos, pois a água que evaporou ficou ali no caninho e ele criou uma espécie de filtro, né? Funcionou como um filtro de ar. Então havia um acesso para a força vital e os micróbios então ficaram retidos, não conseguindo se reproduzir só na água. Pasteur então quebrou os gargalos e deixou o caldo em contato com o ar e observou que surgiram os novos micro-organismos. Então, por isso, Louis Pasteur é considerado o pai da microbiologia. E aí, vão começar a surgir as ideias. Espera aí. Mas os seres vivos podem ter surgido em outros, no universo, e serem trazidos por asteroides, certo? E aí, caíram aqui na Terra e encontraram as condições de se reproduzir. Então isso chama-se panspermia cósmica. Esperma ou sementes vindas do universo para cá. No meio interestelar, esporos de vida sobrevivem à radiação das estrelas vizinhas graças à poeira ali existente. Esses esporos alcançam o interior de sistemas planetários protegidos por núcleos, tá aqui eles, certo? De cometas e são semeados por fragmentos de cometas chamados meteoritos. E aí surge a vida na Terra, a panspermia cósmica. E aí surgem várias ideias de Anaxágoras, a versão moderna de Van Helmont, e aí por fim a vida universal, hipótese dos cosmozoários, germes de vida e deslocamento e assim por diante. E aí nós chegamos no criacionismo. É a teoria da geração especial, que é a teoria do design inteligente. Então no criacionismo nós vamos encontrar o dedo de Deus para fazer a criação. O design inteligente, aceitar que existe uma causa primária, certo? É uma evidência científica, há uma causa primária, uma evidência. Então, isso é ciência. Aceitar quem é o Criador, aí torna-se religião. Então, por exemplo, há um Criador de todas as coisas, isso é ciência. Esse Criador é Deus Todo-Poderoso e nós temos que adorá-lo. Opa, já tornou-se fé. Crer que ele existe é fé, e isso é religião. Então, pelo contrário, a inferência do planejamento, a teoria da criação, ela é uma indução puramente a posterior, baseada numa aplicação inexoravelmente consistente da lógica e da analogia. Então, existe uma lógica de a gente dizer que houve uma causa, existe uma lógica da gente dizer que houve o acaso. As moléculas
decidiram, por atração, força iônica, etc., covalência, se organizarem em átomos, moléculas, células, tecidos, órgãos. Ou não, alguém criou essa organização. Então, a conclusão pode ter implicações religiosas, concluir que há uma causa primária. Mas não depende de pressuposições religiosas para que essa causa exista, certo? Então vamos ver. O que ocorreu? Criação. O que ocorreu aqui? O acaso, as moléculas por acaso se organizaram. O que aconteceu ali? Uma causa, Deus criou. Quais são as evidências que os teístas têm para provar que há uma causa? Há sinais de inteligência, nítidos sinais de inteligência, complexidade de informação. Quer dizer, o design inteligente, a inteligência, a organização, a inteligência de fazer o olho ver, de fazer a língua perceber sabores, de fazer o nariz perceber o olfato, da gente sentir os objetos, da gente pensar, fazer cálculos, procurar localizar na nossa cabeça a nossa inteligência, onde ela está, etérea, certo? A criação especial. Há um criador de todas as coisas e a evidência é a própria criação, o seu grau de complexidade, é um ser complexo cheio de músculos, ossos e tal. A organização, músculo, osso, célula, tecido, tudo organizado, certo? E também aquilo que nós chamamos do sistema de informação, que é o nosso material genético. Se há uma criação especial, há uma causa primária da criação, certo? Existe então um criador. E o criacionismo religioso, a pergunta é assim, quem é o criador? O criador é Jeová, Tupã, Krishna, Deus, Buda, certo? O xamã, nomes que você colocar no criador, você está praticando religião. Então, nesse caso, nós estamos falando de uma causa primária na ciência, criadora de todas as coisas. Muito bem. Aí, na próxima aula, nós vamos falar sobre as hipóteses de criação ao acaso e as hipóteses da criação por uma causa primária, certo? Então, até lá, grande abraço e a gente vai conversar numa próxima oportunidade sobre as hipóteses, sobre Darwin, Lamarck, sobre o Parin Haldane, certo? Abraço e até mais.